A casa cheirava a arruda e a vela derretida quando entrei na sala onde se reuniam os convidados do casamento do meu filho. O corredor tinha esse silêncio que só aparece quando a alegria está prestes a virar notícia, como se o som dos risos pudesse acordar aquilo que dormia nas paredes há décadas. Eu, que já atravessara tantos portais por minha idade e meus passos cansados, me arrisquei a sorrir para as pessoas que me olhavam com curiosidade, olhos que não sabiam onde me colocar entre a história que eu carrego e a etiqueta que a família exige. Meu nome é simples, mas carrego um peso que não cabe no peso que digito no documento. Uma mulher do sertão, da hora em que o sol cruza o céu sem pedir licença, de mãos que aprenderam o pouco que era necessário para permanecer de pé. Não sou jovem, nem glamour. Sou a sombra de quem lutou para manter a casa uma casa, para que o pão não falasse por si só, para que os filhos pudessem sonhar sem que a fome os puxasse de volta ao chão. E naquele salão, cada arranjo de flores parecia uma pergunta que eu não havia aprendido a responder com o vocabulário que eles esperavam. Eu não tenho o glamour dos discursos ensaiados, apenas a memória de quem levanta cedo quando o destino não pergunta se você está pronta, apenas acontece. A cerimônia se aproximava do ápice de uma felicidade que em mim já carregava uma cicatriz. A minha nora escolheu o momento do enlace para apresentar a mim, que havia dedicado a vida toda a cuidar de uma casa e de um lar, a alguém que, segundo ela, era a cabeça de uma empresa, um homem que não conhecia o peso de uma palavra simples como tempo, quando ele é o que sustenta o mundo de muitos e derruba o resto em uma frase seca. Foi assim que tudo começou, com a entrada controlada da noiva pela porta de vidro que dava para o jardim. Ela parecia uma peça de música, impecável, com o vestido que descia como uma água lenta e brilhante, cada costura uma história de quem a fez escolher aquele instante para brilhar, para que o mundo pudesse ver o que a família havia comprado com o suor da casa antiga. E ao lado dela, eu, com o vestido que minha filha me emprestou, o mesmo que eu usaria para dizer adeus a uma juventude que não voltava mais, senti um frio que não era o ar gelado do salão. Era o peso de uma responsabilidade que não devia me caber, mas que a vida insistia em empurrar para meus ombros já cansados. Ela se aproximou de mim com aquele sorriso que era ao mesmo tempo uma cortina de falsos brilhos e uma lâmina invisível. E assim, com a delicadeza de quem sabe que o mundo pode virar notícia por causa de uma frase mal colocada, apresentou-me ao seu chefe com uma desenvoltura que eu reconheci de longe, a frase certa, as palavras certas para fazer parecer que tudo era civil, que tudo era tão normal quanto qualquer outra reunião de negócios, mesmo que o cenário fosse o mais humano possível, a reunião que tinha por objetivo selar acordos de família, não contratos corporativos. O que seguiu, porém, foi tudo menos comum. Dona Sobrenome, apresento-lhe o senhor, nome, chefe da empresa que, por acaso, eu tenho a honra de representar. A voz da noiva saiu como uma peça de teatro bem ensaiada, impecável e cruel. Ela não precisava acrescentar detalhes que já diziam tudo, que eu era da região que eles pouco compreendiam, que meus passos eram de alguém que o mundo marginalizava, que minha educação não tinha o brilho que uma sala de reuniões exigia. E ao que pareceu, aquilo bastou para que o homem que detinha o poder de uma sala inteira olhasse para mim com uma expressão que não admitia erro. Curiosidade que era quase preconceito, fingimento que parecia respeito, e no final, um julgamento que não cabia a ele fazer, mas que ele acabou fazendo apenas para mostrar que era ele quem mandava ali. "Quem é você?" ele perguntou sem rodeios, com aquela voz que corta a distância entre a vida e a morte de uma outra pessoa no ouvido de quem precisa ouvir. E o silêncio que se seguiu não foi apenas um silêncio de sala. Foi o silêncio de uma vida inteira que, de repente, ficou exposta num instante de uma frase mal colocada. Porque o meu passado não é apenas uma lembrança. É uma presença que, em uma única pronúncia, pode mudar tudo o que ainda não foi dito. Eu ouvi aquilo com clareza. O choque do impacto, a reverberação das cadeiras, o sussurro das roupas que se tocavam umas às outras, como se cada tecido fosse uma história que se tocava sem permissão. Foi então que a noiva, com a facilidade de quem acha que tudo pode ser resolvido com o poder de uma palavra,
respondeu com uma gravidade que não combinava com aquele instante de alegria. Ela abriu o sorriso que já não era apenas de uma noiva, mas de alguém que talvez soubesse que o que havia entre nós não era apenas uma formalidade, que ali não se tratava de uma mera apresentação, mas de uma assinatura que dissolveria o que ainda restava de qualquer coisa que eu pudesse chamar de dignidade diante de olhos cravados na minha direção. O chefe, sem demonstrar irritação de modo claro, foi direto ao ponto de uma forma que me deixou sem ar. Você está demitida. Aquelas palavras caíram na sala como uma coisa certa, uma sentença que não cabe a uma pessoa comum discutir e que parecia querer fechar as portas da minha vida na cara de todos os presentes. Não para me punir, não para humilhar, mas para mostrar que ali, naquele instante, eu era apenas uma exceção à norma que ele considerava o normal. Ele não me viu como alguém que já havia construído uma história de sobrevivência com as próprias mãos. Ele viu uma frase que precisava ser dita, a verdade que o mundo corporativo usa para borrar o resto da história que não cabe no quadro das ações. Enquanto tudo isso acontecia, o meu corpo reagia de uma forma que eu não esperava. Não havia soluços, não havia raiva que pulasse para fora com medo. Havia silêncio, uma calmaria pesada, que me permitia observar com uma nitidez que a idade parece trazer quando tudo ao redor não consegue mais fingir que está tudo bem. Observava o brilho de uma taça de champanhe, o reflexo do vestido da noiva que se mexia com a brisa que entrava pela porta entreaberta, a multidão que se movia com a pecaminosa certeza de que a vida está aqui para ser comemorada, enquanto em algum lugar dentro de mim, a vida não estava mais apenas para ser comemorada, estava para ser revivida, para ser reescrita. Foi ali que eu percebi, com o peso que a minha memória carrega há décadas, que a grandeza de um homem não está apenas na sua posição, mas na sua capacidade de ver o humano por trás da etiqueta, e que muitas vezes o que parece ser força é apenas o modo como o medo se veste de poder. O mundo da minha nora, aquele mundo de contratos, de metas, de aparências, não era o mundo que eu conhecia nem o que eu temia. O que eu temia era ser reduzida a um rótulo, a ser jogada para o lado como se a minha vida não tivesse valor suficiente para permanecer no salão. E ainda assim, ali, eu soube que não estava sozinha naquela sala. Havia em Mimic algum lugar da minha história, uma força que me empurrava a não ceder. Uma daquelas vozes antigas que não dormem, que não se calam com a simples silenciosa acusação de que eu não era digna de estar ali. A noiva, ao perceber a direção de meu olhar, tentou corrigir o rumo da conversa com uma risada que não seria capaz de borrar a culpa que carregava. É apenas uma formalidade, mãe. Você sabe como funciona. Você é parte da decoração hoje, não é? E enquanto ela falava, eu reconheci o vazio que o mundo moderno coloca entre quem trabalha com o ouvido afiado para ouvir o que não se diz e quem vive a vida de verdade, na pressa de cada dia, na batida de cada passo que leva para casa uma vez por semana. A sala respondeu com uma trovoada de aplausos que segredavam a quem quisesse ouvir que tudo aquilo era normal, que o poder não é uma característica de quem trabalha duro para manter uma casa, mas de quem tem a capacidade de cortar a vida dos outros com a mesma delicadeza com que corta o pão na manhã seguinte. E foi assim que terminou aquela cena, quase com a suavidade de um eclipse, a noiva com a cabeça erguida, a sala em silêncio que não era de paz, e eu, que não sou de me calar quando o mundo me pede para cruelmente me pôr de lado. No entanto, mesmo com esse fim de ato, não era o fim da história. Porque a sensação de que havia algo mais por vir, algo que eu não havia previsto, algo que me puxava para dentro de mim mesma de uma forma que eu não esperava, começou a se insinuar no ar, uma sombra que carregava perguntas sobre o que, de fato, eu havia feito para merecer aquele tratamento, sobre a razão pela qual meus passos eram vistos como menos valiosos, sobre o que a vida reserva para quem não escolhe a fronteira da normalidade que o mundo quer que cada um de nós aceite. Não fazia ideia que essas palavras ficaram cruzadas no ar, sem terminar, como se o silêncio precisasse de uma peça que não quisemos dizer para não queimar a ponte entre o passado e o presente. E eu,
que sempre achei que o presente fosse suficiente para nos manter de pé, senti o peso de uma promessa antiga, de uma lei não escrita que diz que, para cada vitória que a vida nos dá, há uma sombra que nos observa para lembrar que a força de cada pessoa está, na verdade, em saber ouvir o que não é dito, em reconhecer o valor que não se vê com os olhos, em manter a cabeça erguida quando a corrente de uma história que não é a nossa tenta nos derrubar. Enquanto a multidão começava a se mover, com a convection habitual de uma festa que não quer terminar cedo, eu respirei e deixei que o ar levasse parte da culpa que não era totalmente minha, não era totalmente da minha nora, nem do chefe que julgou sem conhecer. Houve nessa hora um reconhecimento incômodo. O casamento era, de muitas formas, uma máquina exposta à sociedade que o convenceu de que o que importa é a aparência, o que se vê e não a vida que se esconde atrás das portas fechadas. Eu, porém, não iria me render ao papel que me cabia apenas por ser uma senhora de idade, de um lugar distante para eles, de um modo de falar que não era o deles. Eu era o que havia sobrevivido, e aquilo, de alguma forma, seria suficiente para que eu pudesse começar a entender o que viria a seguir. E, na interseção entre o riso que ainda ecoava e a promessa de um segredo que não cabia mais ao silêncio, percebi que o meu mundo não caberia mais no espaço que eles planejaram para mim. Não era apenas uma história de humilhação, era o início de uma revelação que ainda não se deixava ver completamente. E naquela hora, fiz uma escolha silenciosa, de não permitir que o passado silenciador continuasse ditando a direção da minha vida. Porque, se há algo que a vida me ensinou, é que cada pessoa carrega uma biblioteca de segredos, mesmo aquelas que o mundo prefere manter escondidas dentro de si. E eu, que já aprendi a ler o que não se lê, senti que eu também poderia ler o que não se dita, que poderia transformar aquilo que parecia um golpe em uma oportunidade de compreender o que o futuro guardava para mim, para nós, a mãe e o filho que crescia sob o nosso teto, e para a filha que escolhera, por fim, caminhar por uma porta que não era a minha. A noite ainda estava jovem, e as luzes do salão cintilavam como se testemunhassem não apenas a união de duas pessoas, mas a assinatura de uma história que não terminaria ali. O vento que entrava pela janela parecia sussurrar nomes de caminhos que ainda não haviam sido trilhados, de respostas que ainda não haviam sido encontradas, de perguntas que ainda não haviam sido feitas. E eu, com o coração pesado e uma fé discreta de que tudo ainda pode mudar, deixei que a noite me guiasse para onde eu precisava ir, não para fugir do que aconteceu, mas para entender o que a vida ainda pretendia me revelar naquele casarão onde a alegria havia sido comprada com o preço de uma dignidade que naquele instante parecia ter sido colocada sobre o altar de uma trama que eu não tinha feito, mas que eu precisava entender, para meu próprio tempo, para meu próprio futuro. A manhã seguinte veio devagar, como se o tempo ainda tentasse entender o peso daquilo tudo antes de avançar. A casa parecia menor do que era. As paredes guardavam o eco do que houve na noite anterior, o sutil brilho da lâmpada pendente refletindo nos objetos, como se cada coisa estivesse tentando decifrar o que aconteceu sem precisar falar. Eu me ergui da cadeira, onde o corpo insiste em descansar, quando a cabeça está cheia de perguntas que não cabem no peito. O cheiro de café ainda não preenchia o ar, e a casa, que sempre parecia saber onde cada coisa devia ficar, parecia perdida sem a voz que eu dera para guiar seus passos. Saí para a rua antes do sol, abrir as cortinas do dia. O bairro acordava com passos contidos, risos baixos que não ousavam atravessar o silêncio da manhã, porque o silêncio, naquele lugar, às vezes é mais eloquente do que qualquer fala. As pessoas me olhavam com uma curiosidade que não era apenas a curiosidade do vestido que eu tinha usado na noite anterior, mas a curiosidade de quem percebe que um segredo mora atrás de cada uma das rugas que o tempo gravou na minha pele. Eu caminhava com o corpo cansado, mas com uma espécie de pressa discreta. Não era correr para escapar de algo, era ir atrás de algo que não cabia na memória de quem já tinha visto muita coisa, e ainda assim aprendia a ver o que não se dizia. Não fiz ideia que aquele começo de dia me conduzira para um caminho que não era o da vergonha, mas o da possibilidade. A vila inteira sussurrava sobre o ocorrido, claro como água,
Mas com a água, às vezes, fica o que não se vê, a mancha invisível no fundo do copo, o peso que não se coloca na balança, a dor que não se mostra na face. O que me atingiu não foi apenas o humilhante título que me reservaram. Foi a percepção de que aquela cena era, na verdade, uma porta entreaberta para algo que eu ainda não tinha coragem de encarar. O fato de que o meu mundo, o mundo que eu conhecia desde sempre, não cabia mais nos contornos que eles haviam desenhado para ele. Logo encontrei uma velha amiga de caminhada, Dona Celina, a costureira que aprendia o ofício da vida junto com a minha. Ela me olhou de ponta a ponta, como quem tenta decifrar um mapa que foi passado de geração em geração sem instruções. Eu pude ver, no brilho dos olhos dela, que não era apenas curiosidade, era reconhecimento de uma dor compartilhada por quem já viu muita gente deixar de lado aquilo que não entendia. Dona Celina, com a delicadeza que só quem vive de costuras sabe ter, me entregou uma peça de coragem embalada em palavras simples. Você não tem que acreditar que o chão some quando alguém aponta o dedo. Você pode escolher o caminho que te dá alguma coisa que eles não veem. Tempo para si mesma, voz para dizer o que precisa ser ouvido. Essa conversa, tão curta, plantou em mim uma semente que eu nem sabia que podia germinar. Enquanto eu caminhava de volta para casa, as palavras de Dona Celina dançavam na minha cabeça. Uma música antiga que eu reconhecia e que, de repente, parecia ter novas notas. Não era apenas sobre provar que eu era digna de estar ali. Era sobre provar a mim mesma que a dignidade não tem cor, nem posição social, nem bagagem escolar que se conte com letras na frente do nome. A dignidade é o ritmo com que caminhamos quando o mundo espera que nos encolhamos. É o modo como mantemos a cabeça erguida quando o riso nervoso continua a preencher o ar. À tarde, a casa ganhou uma nova respiração, uma empilhadeira de tarefas invisíveis que eu comecei a movimentar sem pedir permissão. Arrumei memórias dobradas no guarda-roupa onde o passado se escondia, virei as páginas de um caderno antigo que minha filha mais nova usava para rabiscar planos de futuro, e ali, entre linhas tortas e rabiscos, encontrei a primeira pista de algo que não cabia na história que me venderam: meu próprio desejo de aprender, de ler as coisas como elas realmente são. Não havia ainda uma decisão tomada, apenas a semente de que eu poderia, sim, transformar aquela cena em algo que não me degradaria, mas que me fortalecesse para o que viesse a seguir. Foi naquela tarde que a curiosidade de uma jovem vizinha, outra vez atraída pela curiosidade do mundo, me colocou diante de uma alternativa que eu não havia considerado antes: aprender a ler. Não para competir com quem fala a língua das planilhas, mas para que eu pudesse ler o que as entrelinhas gastavam em silêncio. A vizinha, que estudava numa escola popular, me mostrou uma porta entreaberta, uma sala de aula noturna, um grupo de pessoas que, como eu, carregavam histórias que o mundo não sabia ouvir, e uma professora que falava de forma simples sobre coisas que parecem complexas, mas que, na verdade, são apenas palavras tentando encontrar o lugar certo no coração de alguém que não teme o peso da própria sombra. Não foi uma revolução repentina, foi uma sequência de passos descontraídos, como quem desamassa um caminho que ficou oculto por muito tempo. Eu comecei a frequentar aquela sala de aula 3 vezes por semana, sentando à última fila, ouvindo, repetindo, aprendendo a ler símbolos que antes eram apenas sons que eu não era capaz de agarrar. Cada noite era uma descoberta que não aplacava o medo, mas escrevia em letras menores uma promessa: que eu não iria me tornar outra pessoa, apenas me tornaria mais inteira do que eu era quando entrei naquela sala pela primeira vez. E então, o que era apenas uma lembrança dolorida, a apresentação que provocou a demissão, começou a transformar-se, passo a passo, em uma força silenciosa que me empurrava para a frente. Não pela ambição de derrubar alguém ou de provar algo para o chefe da empresa que me tratou como se eu fosse uma sombra, mas pela convicção de que a minha própria história merecia um capítulo que não terminasse naquela noite. A cada palavra decifrada, a cada frase que eu conseguia ler, sem tropeçar, eu via o mundo com uma clareza que não tinha antes. O que parecia ser um golpe era, na verdade, o próprio início de uma jornada para encontrar a voz que, durante tanto tempo, ficou enterrada sob o peso de rótulos que nunca me definiram de verdade.
Enquanto o dia adormecia e a casa retomava o silêncio que a presença de outras pessoas não consegue apagar, eu me permiti sentir algo que não sentia há anos. A possibilidade de escolher o que eu quero que o meu amanhã tenha. Não era prometer grandezas, era prometer aprender a dizer não ao que não me pertence, a não ceder sempre o espaço que o mundo insiste em tomar para si. E ali, na penumbra do meu quarto, com as cortinas fechadas e o ruído distante das luzes da cidade, ouvi o autêntico começo. Não a demissão que a empresa poderia me impor, mas a decisão de não mais permitir que a minha dignidade fosse discada como se fosse uma simples linha de telefone. Não aconteceu uma grande revolução de uma hora para outra. Aconteceu, em silêncio, uma metamorfose que eu ainda não sabia medir. Os dias seguintes tiveram o ritmo de quem sabe que cada passo precisa de espaço para não tropeçar na própria história. A casa voltou a receber visitas sem a pressa de antes, como se o tom de voz tivesse sido ajustado para que a vida pudesse falar sem tropeçar na memória. Eu, que antes acordava com o peso de uma sirene imaginária chamando a minha dignidade para fora do peito, comecei a sentir que o ar da manhã trazia, junto com o cheiro de café, uma coisa que eu não reconhecia de imediato, uma certa distância calma, um tempo para olhar o mundo sem o calor abrasivo do comentário alheio. Foi Dona Celina quem, naquele dia, devolveu a mim uma bússola que eu não sabia que tinha perdido. Ela me olhou com a paciência de quem costura um pensamento até ficar inteiro e disse, sem pressa, que a coragem não é o barulho de um discurso alto, mas a persistência de alguém que continua a andar, mesmo quando o chão treme. Você não precisa gritar para ser ouvida, ela repetiu, passando a mão pela estante onde repousavam as velhas revistas que contavam histórias de gente simples que resistiu. Você pode aprender a falar com quem precisa ouvir sem se diminuir, aprendendo a ler, aprendendo a escrever a sua própria voz. Aquelas palavras, simples como a costura de uma peça, entraram pelo corredor da minha casa como uma linha invisível que costura o possível ao que parece distante. À tarde, a escola noturna ganhou vida outra vez. A sala, que antes era apenas um abrigo para quem não tinha pressa, tornou-se um espaço de encontro para quem trazia dentro de si uma coleção de silêncios que precisavam ser traduzidos. A professora falava com a cadência de quem sabe que o tempo é um mestre duro, mas fiel. Os colegas de turma, cada um com a própria história desenhada na pele, repetiam as palavras como quem está afiando a própria memória. E eu, que sempre temi o peso de um erro antigo, descobri que cada nova linha lida era uma ponte que eu podia atravessar sem carregar aquilo que não cabia mais em mim. Foi nessa atmosfera de descobertas pequenas que o rumor ganhou corpo, não como uma ameaça, mas como uma verdade que precisava ser dita com cuidado para não esmagar o que já havia sido feito de boa intenção. Uma vizinha, que conhecia minha infância de chão batido e veredas, me contou que tinha ouvido de várias bocas curiosas que a família buscava entender o que aconteceu naquela noite e que alguém, em algum lugar, falaria com a verdade na voz. Não era uma denúncia no sentido pejorativo, mas uma tentativa de colocar as coisas no lugar onde elas realmente deveriam estar. Não como um espetáculo para a rua, mas como uma memória que precisa de humildade para ser compreendida. Essa revelação, pequenina e ainda incerta, abriu em mim um espaço de cautela. Não queria transformar o que tinha sido uma humilhação em uma arma que pudesse ferir quem ainda não havia entendido o peso de cada palavra dita naquele salão. Queria, acima de tudo, preservar o que ainda poderia ser salvo. A relação com meu filho, que começava a ficar mais tensa pela distância que a situação colocava entre ele e a filha dele. A filha que escolhera caminhar por uma porta que não era a minha, mas que ainda assim entrava na casa com ares de pertencimento. E entre tudo isso, a minha própria voz, ainda tímida, ainda aprendendo a soar sem o eco do rótulo que me lançaram como se fosse uma sentença. Foi num desses dias em que a casa parece respirar com outro pulmão que decidi agir com uma prudência que não parecia coragem aos olhos do mundo. Não houve uma manifestação barulhenta, nem uma decisão abrupta. Houve, sim, o ato de guardar cada palavra que eu queria dizer para meu filho numa carta que não enviaria com pressa, mas com o tempo certo.
Naquela noite, sentei à beira da janela, o vento passando pela cortina, e escrevi sobre a minha história, não para justificar o que eu não tinha feito, mas para explicar o que eu tinha aprendido ao longo da vida, que cada traço da minha infância, cada dificuldade que eu enfrentei para manter a casa em pé, tem valor suficiente para merecer ser ouvido sem medo. Enquanto redigia, a casa pareceu adivinhar o que estava por vir. O sussurro de uma conversa que não seria fácil, mas que era necessária. O silêncio, que antes parecia pesado demais para ser suportado, tornou-se o espaço onde as palavras podem se ajustar uma à outra, onde o medo pode ganhar o tom correto e a verdade pode se erguer, parecer calma, mas ter uma força interna que não se mede pelo tamanho da voz, e sim pela honestidade do que se diz quando não há ninguém para aplaudir. Sei que o caminho não será simples. O rumor de denúncia pode crescer, não para ferir, mas para explicar. E eu, que aprendi a ler o mundo nos intervalos entre as linhas, sinto que a próxima etapa não é apenas defender a minha dignidade, é também reconstruir, aos poucos, o que há entre meus filhos e eu, algo que não depende de uma ruptura dramática, mas de uma conversa sem medo que não desminta quem eu sou, nem apaga o que eu já vivi. O que me espera é uma manhã em que as palavras sejam feitas de tempo, não de bravura vazia. Uma tarde em que eu possa olhar nos olhos do meu filho sem pedir permissão para existir. Uma noite em que eu possa descansar, sabendo que o que me resta é minha própria voz, a voz que, escondida por tanto tempo, começa a encontrar o seu lugar. E, no entanto, ainda persiste a pergunta que não quer calar: até onde a verdade pode nos levar sem nos dividir ainda mais? A verdade pode libertar ou pode esmagar, pode curar ou pode ferir. A resposta não está escrita em meu palmário de confidências, mas no jeito com que eu escolho viver daqui para frente. Por ora, continuo a caminhar entre a luz que já não queima tanto e a sombra que me protege dos passos precipitados de quem quer resolver tudo de uma vez. Porque a minha história, a história de uma nordestina que aprendeu a ler, a ouvir, a resistir, ainda está em construção, linha por linha, página por página, até que o tempo possa, quem sabe, transformar a vergonha em pertença. A noite desceu como uma cortina pesada sobre a casa, e eu encontrei no silêncio a oportunidade que a vida não pede, apenas reserva para quem sabe ouvir a si mesmo. Não havia mais o brilho arrogante do salão, nem os sorrisos ensaiados que costumam esconder a verdade sob o verniz da festa. Havia, no entanto, uma carta na minha gaveta, dobrada em 4, letras ainda ásperas do que eu havia aprendido a transformar em voz. A carta não era para o mundo ver de imediato, era para o meu filho, aquele menino que cresceu entre paredes que aprenderam a ouvir o peso das palavras antes que a própria boca as pronunciara. Era, acima de tudo, uma ponte que eu precisava construir sem que o mundo soubesse que eu a erguia. Passei a noite escrevendo e reescrevendo, como quem aprende a falar de novo, repetindo cada frase até que ela parecesse ter aprendido a andar por si mesma. Não era uma defesa, nem uma arma. Era uma explicação sem ruídos, um convite para que o nosso laço, mesmo ferido, pudesse respirar de novo, com cuidado, sem que ninguém ousasse medir o quanto o coração doía por dentro. No papel, eu dizia coisas que o tempo me ensinara, que dignidade não é sinônimo de silêncio, que coragem não é grito, e que o amor de mãe não se mede pela capacidade de manter a cabeça erguida diante dos outros, mas pela disposição de abrir espaço para que os filhos também cresçam. Amanheci com a casa ainda adormecida, mas o mundo lá fora já acordava com uma cadência diferente. A cada passo que eu dava pela varanda, as palavras da carta ganhavam vida na minha cabeça, virando pequenas faíscas que iluminavam o terreno incerto à minha frente. Decidi guardar a carta de forma que só a pudesse ler quem fosse capaz de ouvir sem julgamentos. Meu filho, não para acusar, mas para doar a ele a chance de entender que o respeito não se impõe pela força, e que uma família não é uma linha de montagem onde cada peça se encaixa sem custo emocional. Ela nasceu do cuidado, da memória, do peso de um passado que insiste em visitar sem avisar. Entre a lembrança do salão e o silêncio da casa, apareceu Dona Celina, com a calma que toda costura precisa para não arrebentar. Ela não trouxe respostas prontas.
Trouxe perguntas simples que serviram como alicate para abrir a minha própria garganta emocional. Você quer que ele te ouça não com pena, mas com a verdade que já carregava dentro de você há tanto tempo? Perguntou sem pressa, olhando nos meus olhos como quem mede o quanto ainda posso suportar. Eu assenti, porque o que eu precisava era exatamente disso. Ser ouvida pela pessoa que mais importava, sem depender da aprovação de quem observa de fora, de quem nunca percebeu o que significava manter um lar inteiro vivo com as mãos calejadas pela luta diária. À tarde, levantei o peso da coragem que ainda me parecia frágil e decidi que era hora de agir com a prudência que a vida ensina quando se tem pouca pressa e muito amor para quem ainda tem espaço para aprender. Mandei uma mensagem simples ao meu filho, sem explicações excessivas, apenas o suficiente para abrir a porta de uma conversa que não poderia mais ficar soterrada sob o orgulho de ninguém. Quero falar com você, sem julgamentos, apenas nós dois, e a verdade que ainda não compartilhamos. Enviei, encerrei o celular e a casa voltou a respirar comigo, como se soubesse que ali, naquele espaço de silêncio, uma decisão crucial estava prestes a nascer. O rumor de denúncia, que continuava a circular com a sutileza de uma vírgula mal colocada, não mais me atingia como antes. Eu aprendi a vê-lo como parte de uma história que precisava de uma leitura mais lenta, de uma compreensão que não se apoia em boatos, mas naquilo que uma pessoa escolhe transformar em gesto. Não era mais sobre provar algo a alguém, era sobre proteger o que restava de mim e restituir aos meus filhos a possibilidade de escolherem o que seria nosso futuro, sem a sombra de uma acusação que não nos cabia. E, no meio desse entrelugar de dúvidas, surgiu a ideia de falar com o meu filho não apenas por meio de palavras escritas, mas pela própria presença. Uma visita, um café simples, uma conversa despida de tramas, onde a verdade pudesse se assentar sem o peso de um julgamento externo. No fim do dia, sentei-me de novo à beira da janela e observei o sol se pôr por detrás das casas, como se partisse o próprio mundo em duas cores para facilitar a minha respiração. A carta continuava lá, guardada, não por medo, mas pela conveniência de apresentá-la no momento certo, quando palavras calmas pudessem atravessar qualquer distância emocional entre nós. E quando a noite desceu outra vez, eu soube que não era um símbolo de derrota, mas o começo de uma forma diferente de existir numa casa que sempre me reconheceu pela maneira como eu resistia, não pela forma como eu falava. Se conseguir ainda hoje, vou encontrar o meu filho. Não para deixar que a velha história se repita em novas falas de orgulho, mas para abrir a mão do passado, pedir que ele leia minha carta com o coração aberto, sem a pressa de uma conclusão, sem a ferida de um rótulo que não escolhemos carregar. Quero que ele ouça, não a mãe que já não é mais boa o suficiente, mas a mulher que aprendeu a ler o mundo entre linhas, a ouvir o que não é dito, a manter firme a promessa de que uma família pode ser reconstruída sem apagar o que já ficou para trás. E se por acaso a vida permitir, eu também direi à esposa do meu filho que não há derrota maior do que a de uma mulher que se cala para não ferir ninguém, mas que talvez precise de uma chance para mostrar quem é, não como uma tradição, mas como uma pessoa que no silêncio aprendeu a falar com o coração. Porque, embora o mundo ainda queira medir meu valor pela tinta que falta nos dedos ou pela distância que me separa das palavras que todos sabem, eu sei que a verdadeira leitura começa justamente onde termina a vergonha, na coragem de escrever o próprio amanhã, linha por linha, com mãos que ainda tremem, mas que já sabem, ao menos, para onde apontar. O encontro foi marcado naquele café de esquina, onde as cadeiras rangiam quando alguém se acomodava e o vidro manchado pelas mãos do tempo deixava ver o mundo fora com tonalidades suaves de laranja e rosa. O sol já se recortava na linha do horizonte, derramando um brilho âmbar sobre as mesas, como se o dia quisesse provocar uma iluminação suave para o que ainda precisava ser dito. Eu entrei primeiro, carregando comigo o peso de uma carta dobrada em 4, a mesma que, naquela noite, me fizera perceber que a coragem não é grito, mas a paciência de quem não desiste de falar a verdade devagar, para que o outro tenha espaço para ouvi-la sem tropeçar.
Meu filho entrou logo em seguida, não correndo, não com aquele ar de quem chega para resolver tudo de uma vez, mas com a pressa contida de quem teme que tudo possa desabar se ele respirar fundo demais. O terno ficou apertado nos ombros, como se até a roupa soubesse que ali havia uma fronteira que não podia ser atravessada sem que alguém perdesse o fôlego. Ele olhou ao redor, reconheceu o lugar que cresceu junto com ele. Uma casa que sempre foi refúgio, mesmo quando os ventos sopravam com força, e as palavras pareciam não caber mais no espaço onde antes cabiam com facilidade. "Oi, mãe", disse, tentando soar casual, como quem encontra um velho amigo em uma rua que já não é mais a dele. "Desculpa o atraso. O que aconteceu no salão? Eu não sei ainda o que pensar." A voz dele carregava uma combinação de culpa, cansaço e uma curiosidade que não admite ser vencida pela primeira emoção que surge. Eu assenti, não para confirmar nem negar nada, mas para indicar que eu também estava ali para ouvir tanto quanto para falar. Afastei a mesa um pouco, sentei-me de frente para ele e, com mãos que tremiam discretamente, abri a carta que eu havia escrito em segredo. Não para ser lida logo, mas para que o tempo pudesse amaciar as palavras até que parecessem andar por si mesmas. Confirmando que aquele momento não era para ser um espetáculo, eu entreguei a carta a ele com um gesto simples, uma pausa que era, ao mesmo tempo, convite e entrega. Leia quando puder. Leia sem pressa. Leia como se cada linha fosse uma pérola que se revela apenas para quem sabe brilhar na hora certa. Ele olhou para mim com olhos que já tinham visto muito. O brilho de uma juventude que dança entre o orgulho e a dúvida. A tristeza de quem sabe que a vida não é apenas o que a gente escolhe, mas também o que nos é imposto pelo mundo lá fora. Tomou a carta entre as mãos, olhou para mim com aquela mistura de cuidado e hesitação que me lembrava de como eu também fora jovem um dia, cheia de certezas que o tempo desfez, e começou a ler. As primeiras linhas desceram sobre nós como uma chuva de paisagens que ninguém pediu para ver. A lembrança de uma casa simples, de mãos que aprendem a rezar sem precisar pedir licença, de um lar que não precisa de aplausos para existir. A cada parágrafo, as palavras desfiavam a ideia de que dignidade tem preço, de que coragem é barulho, de que o passado pode ser deixado para trás com uma desculpa de quem acha que o peso de uma origem é uma mancha que não se pode limpar. Eu observava as entranhas do texto se abrirem na pele dele. Um homem que sempre acreditou ter compreendido tudo à sua maneira, de repente exposto a uma visão que não era sobre culpa nem inocência, mas sobre responsabilidade. Responsabilidade por uma casa que não é apenas de dentro, mas de todos que entram nela com seus sonhos, seus medos e suas pequenas revoltas diárias. Primeiro, houve silêncio. Não um silêncio de quem não sabe o que dizer, mas o silêncio que pesa como uma concha vazia na mesa quando o som do mundo parece ter ido para um outro lugar. O meu filho ergueu o olhar da carta para mim e a expressão que encontrei ali foi a de alguém que, apesar da raiva pulsando em suas veias, reconhecia que a verdade que estava lendo não era uma arma, mas uma ponte. O texto, de modo simples e quase tímido, dizia algo que eu havia aprendido há muito tempo, que o amor de mãe não se mede pela força da voz, mas pela capacidade de sustentar sem esmagar, de compreender sem pedir desculpas pela própria dor. Dizia também que a minha leitura não era uma competição com ninguém, mas uma forma de reencontrarmos o fio que nos une, embora tenha sido puxado por ventos fortes que vinham da direção errada. Quando ele terminou de ler, o ar entre nós ficou diferente, como se um filtro invisível tivesse sido removido do ar que respirávamos. Ele não gritou, não houve o estalo de uma bomba emocional. Em vez disso, houve uma respiração mais profunda, um corpo que se afrouxou um pouco, como se o peso que eu carregava há tanto tempo fosse, finalmente, apenas meu peso, não também um peso dele para carregar. "Mãe", começou ele, e a palavra saiu com a cautela de quem sabe que pode ferir. "Eu não sei como tratar tudo isso ainda. A gente vive entre a visão de uma família que precisa de margem para respirar e a memória de que tudo o que aconteceu foi visto por gente de fora como se fosse uma peça de teatro. Eu fiquei com medo, sabe? Medo de que você se perdesse no meio do caminho, medo de que eu fosse obrigado a escolher entre você e a minha filha, entre o passado que você carrega e o futuro que a gente pretende para a casa." Ele parou, respirou novamente,
como se o ar comum tivesse se tornado, de repente, precioso demais para ser desperdiçado em palavras que não chegam. Eu te amo, filho, respondi, sem fingimentos. Não vim para te fazer escolher entre eu e a família. Vim para propor uma conversa que não tenha vencedores nem perdedores, apenas uma chance de entender o que cada um de nós viu, sentiu, carregou. Eu não sou mais a mesma mulher que você conheceu no salão. Não porque eu mude, mas porque eu aprendi a ler, a ouvir, a observar o que o mundo não mostra. Não quero que você me veja como alguém que voltou atrás. Quero que me veja como alguém que finalmente sabe onde está o seu lugar, ao seu lado, não pela força de uma etiqueta, mas pela honestidade de um compromisso. Ele baixou a carta, o papel que já não parecia apenas uma folha, mas uma ponte entre duas gerações que por muito tempo estiveram em capas diferentes de um mesmo livro. O rosto dele, antes duro pela defensiva que todos carregam quando a vida cobra demais, suavizou-se de uma maneira que quase pareceu desenhar uma linha de tempo mais suave para a frente. Ele me olhou com uma mistura de estudo cuidadoso e uma hesitação que era comum aos homens que aprenderam a não pedir ajuda, mesmo quando o peso deles os esmagava por dentro. Vamos fazer isso, mãe. Ele disse, quase sussurrando, como se temesse que qualquer voz mais alta roubasse a delicadeza daquele instante. Vamos conversar com calma. Não hoje, não amanhã, mas quando você sentir que é o momento certo. Vou ler a carta de novo. Quero ouvir o que você quer me dizer, não o que os outros contam que você quis dizer. A gente tem que manter isso de verdade entre a gente, sem deixar que o resto da casa fique decidido por boatos. E ele sorriu. Não com a ingenuidade de quem não viu o que houve, mas com a firmeza de quem escolhe não permitir que o passado defina o que ainda pode ser. Foi ali, naquela hora, que percebi o que Dona Celina tinha dito naquela tarde, que a coragem não é o barulho de um discurso, mas a persistência de continuar a caminhar, mesmo quando o chão parece tremer sob os pés. A carta, lida pela primeira vez pelo meu filho, havia se transformado em algo que não era mais uma simples exposição de vergonhas antigas. Tornou-se uma linha de diálogo entre nós, uma promessa de que, se ainda restasse laço, era possível costurá-lo com paciência, sem depressões rápidas, sem soluções que surgem de um dia para o outro e que acabam por se desfazer em uma semana. O silêncio que se seguiu não era vazio, era espaço de respiração, de reorganização, de renúncia à pressa que costuma cegar. Quando nos despedimos naquele fim de tarde, eu não senti que tudo estivesse resolvido, nem que o mundo estivesse de cabeça para baixo e de volta ao seu lugar. Senti, sim, que uma chance tinha sido oferecida e que pela primeira vez em muito tempo eu podia enxergar uma linha que ligava o meu passado ao meu presente sem que uma ponta cortasse a outra. A mesa onde mergulhávamos na leitura convertia-se, aos poucos, em um símbolo, a possibilidade de uma família que não precisa apagar o que ficou para trás para seguir adiante, mas que pode, com paciência, transformar aquilo que foi em um alicerce para o que virá. Saímos do café com o ar de quem sabe que a próxima etapa não é um único passo de grande salto, mas uma ou duas pequenas caminhadas que se somam. Eu com a carta ainda quente no bolso, e ele com a promessa de leitura repetida, de ouvir antes de responder, de aceitar que o diálogo pode ser uma forma de cura sem ferir. O mundo lá fora continuaria a falar, com a mesma pressa que ele tem, e as vozes que se alimentaram de boatos não desapareceriam de um dia para o outro. Mas naquele instante, dentro de mim, havia uma certeza que eu não tinha antes. Eu não precisava me apagar para que meus filhos brilhassem. Eu podia, aos poucos, reaprender a repousar minha presença no espaço onde o amor de mãe encontra o lugar do filho que cresce, e vice-versa, sem que um empurre o outro para fora da própria casa de carne, de memória e de sonho. Ao retornar para casa, a casa mesma pareceu mais ampla, como se o silêncio do salão não precisasse mais ser a clínica de uma humilhação antiga, mas a sala de estar de uma nova compreensão. A cada passo, as paredes pareciam ouvir menos julgamentos e mais a respiração de quem ainda estava aprendendo a viver com menos medo e mais cuidado. Ainda havia trabalho a fazer,
falar com a nora, entender o que se passava com a filha que escolheu uma porta diferente, manter o equilíbrio entre as 3 gerações sob o mesmo teto. Mas o caminho, pela primeira vez, pareceu claro o suficiente para não ser esmagador. A noite caiu sobre a cidade como um manto que não pede licença para encerrar o dia. Dentro de casa, a madeira das tábuas cumpria o ritual mudo de quem sabe que palavras, para falarem, precisam de tempo e de silêncio entre elas. Eu, ainda com a carta dobrada no bolso do casaco, parecia ouvir o som do meu próprio coração batendo em compasso com o tic-tac da pequena casa que me acolhia há tanto tempo. O filho ficou ali, na direção oposta da mesa, evitando encarar a sombra que a conversa poderia trazer à tona, mas sem recusar a possibilidade de um novo começo. O ar entre nós tinha ganhado uma qualidade diferente. Não era medo nem raiva. Era uma curiosidade cuidadosa, como se ambos soubéssemos que o que se decide hoje pode reescrever o amanhã sem apagar o que já foi. Ele quebrou o silêncio primeiro, com a voz baixa, quase não ouvida. Mãe, eu fiquei pensando no que você leu naquela carta e no que você me mostrou com o tempo. Que leitura não é ataque, é ponte. Eu não posso prometer silêncio eterno nem aceitar tudo de uma vez, mas quero tentar entender o que você está tentando me ensinar. Aquelas palavras, tão simples, pesaram como pedras em uma balança. Havia peso suficiente para manter o equilíbrio entre o orgulho de filho e a necessidade de acolher aquela mulher que o mundo tentava colocar do lado de fora. Eu não busco vitória, filho, respondi, mantendo o olhar firme, mas sem firmeza demais que pudesse afastar a ternura que ainda existe entre nós. Eu vim para que você tenha espaço para respirar com a verdade que eu carrego, não para que eu dite o futuro da casa. O que aconteceu no salão não é apenas o que foi dito, é a porta para uma conversa que pode nos salvar de transformar medo em silêncio mais uma vez. A minha voz, que outrora tremia de vergonha, agora caminhava com a distância certa entre o cuidado e a firmeza que a vida pede quando se quer reconstruir algo que alguém quase deixou para trás. Foi então que o tema avançou para outra direção, em que a coragem de cada um não seria medida pela força da palavra, mas pela paciência de ouvir o outro sem interromper. Você lembra da nora? Perguntei, sem dar nomes demais para não transformar aquele momento em tribunal. Não para acusar, mas para entender o que cada geração espera da casa que você criou com a sua vida de trabalho. Eu sei que nem sempre a gente consegue ver o que está do lado de fora, mas podemos tentar ver juntos. Ele concordou com um aceno de cabeça, o rosto ainda marcado pela dúvida, mas os olhos já abertos para a possibilidade de não construir uma guerra entre as gerações, e sim uma ponte que pudesse suportar o peso das diferenças. A seguir, discutimos um passo concreto, envolver a nora numa conversa franca, não para demonstrar quem está certo ou errado, mas para alinharmos as expectativas e as responsabilidades de cada um dentro daquele lar. Quero que todos entendam que nossa casa não é um estágio para mostrar quem é mais digno, disse ele, pela primeira vez usando a palavra dignidade, sem o amargo resíduo de uma competição. É um lugar onde a gente aprende a viver junto, cada um com o seu tempo, com as suas dúvidas, com os seus erros. Concordei, sentindo o peso daquela frase gotejar parte da minha antiga rigidez para dar lugar àquilo que realmente importa: a convivência, o respeito, a tentativa constante de não ferir de modo irreparável. Decidimos, então, que o próximo passo seria a conversa com a nora, não como uma audiência para julgar o passado, mas como uma reunião de família para planejar o futuro com menos boatos e mais verdade. Eu falaria com ela, não para exigir retratação, mas para oferecer uma oportunidade de ela olhar para mim sem os olhos do preconceito que pairavam sobre a minha história. E nossa filha, ainda que habitando uma posição desconhecida entre as paredes da casa, precisaria sentir que aquele espaço também podia acolhê-la com empatia, mesmo com as escolhas que fez. O diálogo deveria nascer de um espaço seguro, um jantar simples, luz baixa, a mesa sem as luzes de palco que costumam acompanhar as cerimônias. Enquanto conversávamos, Dona Celina apareceu na porta com a delicadeza de quem sabe que o tempo é um artesão, e não um tirano. Seu sorriso contido, mas firme,
me lembrou que a coragem que tanto procurei não é apenas a coragem da palavra dita alto, mas a coragem de permitir que a vida siga o seu curso sem tentativa de subjugação. A coragem verdadeira não é impor sua própria versão da história, ela disse baixinho. É escolher não apagar a voz do outro para que a casa possa ouvir a voz de todos sem medo. Aquelas palavras se entranhavam em mim como linha de costura que, ao final, costura dois pedaços de tecido que pareciam não combinar, mas que, no fim, formam uma peça inteira. Naquela noite, depois de todos se recolherem, fiquei sozinha com a carta que ainda carregava no bolso. A releitura revelou uma coisa que eu já sabia pela vida inteira, mas que precisava ouvir de novo. Minha dignidade não depende de quem me olha por cima do ombro, nem daquilo que o vizinho comenta pelas esquinas. Ela depende da minha capacidade de manter a porta aberta para meus filhos, de não fechar a casa para que um medo externo respire junto com a gente, de construir, linha por linha, o que ainda pode ser um lar, mesmo que o mundo tente fazer dele um palco para uma peça já vencida. A noite chegou com o mesmo cuidado de quem fecha uma porta antiga para não deixar o mundo entrar de sopetão. A casa, que nos últimos tempos aprendeu a ouvir, ganhou outra paciência. Cada palavra parecia ter tempo para se encaixar no silêncio entre elas, como se a própria madeira fingisse não ceder ao medo que às vezes ainda atravessa nossa convivência. O jantar era simples, quase tímido, com uma vela que tremia na mesa e o cheiro de café morno misturado ao vapor do arroz firme e do caldo de galinha que minha mão ainda sabe fazer sem pensar. Sentamo-nos em volta da mesa como se reuníssemos peças de um quebra-cabeça que alguém já tentou montar sem nos deixar colocar as próprias mãos. Eu, com a carta dobrada no bolso, não a retirei ainda. Deixei que o tempo empurrasse as perguntas para a superfície sem que precisasse forçar nada. A nora chegou como quem sabe que o espaço de uma casa, às vezes, é mais sensível que as próprias palavras. Ela trouxe o perfume que escolhe para as ocasiões que exigem uma máscara, educada, preparada, mas com o olhar que sempre busca uma saída rápida quando o peso dos olhos dos outros se torna pesado demais. Ela sentou-se ao lado da filha. Esperei que o peso de tudo que ficou no salão, o rumor, as acusações, os rótulos, encontrasse o seu próprio lugar naquela sala sem alarde. O meu filho ficou na outra extremidade da mesa, não como juiz, mas como ponte entre dois mundos que precisam conversar para não se perderem na distância que já foi criada. E ali, entre o ruído dos talheres e o sussurro de uma ventania que batia na cortina, iniciou-se a conversa que eu tanto desejava, mas que eu não esperava que fosse tão lenta, tão cuidadosa, tão humana. Não comecei com a carta. Primeiro, deixei que a nora falasse sobre o que a trouxe a essa casa naquele instante. A vontade de reconstruir o que foi quebrado, a vergonha que não queria admitir, o desejo de que a família não se tornasse refém dos boatos que o mundo adora espalhar como se fossem receitas de vida. Ela confessou, com a voz que tenta manter a firmeza, que havia julgado demais, que tinha medo de perder o que mais amava, e por isso acabou empurrando as coisas para o lado errado, o lado da rapidez, da tomada de decisões, sem ouvir quem estava ouvindo as próprias lembranças. Ela pediu, com tremor contido, que eu enxergasse o que ainda pouca gente consegue ver, que as pessoas podem mudar, que as palavras podem ser desfeitas, que o orgulho pode recuar para abrir espaço para uma segunda chance. Foi quando eu tirei a carta do bolso, não para lhe apresentar um manifesto de guerra, mas para oferecer a ela o gesto que eu estava aprendendo a entender, o papel de um texto que não serve para ferir, mas para sedimentar, linha por linha, uma nova forma de convivência. Li, em voz baixa, trechos que não falavam de vitórias nem de derrotas, mas de tempos em que a dignidade não depende do que se diz sobre a origem, nem de quem aponta o dedo, nem do peso de uma etiqueta herdada de normalidade. Falei sobre como a leitura me ensinou a ver o humano por trás da máscara, a reconhecer que coragem não é berrar, mas insistir em permanecer quando tudo empurra para o afastamento. A nora, pela primeira vez, pareceu ouvir não apenas com os ouvidos, mas com a memória do que é precisar de outra casa para respirar. Ela manteve o silêncio por alguns segundos, tempo suficiente para que a minha voz, que uma vez tremeu diante da ideia de ser notada,
pudesse encontrar o timbre sem medo. Então, com aquele misto de humildade e culpa que só quem sabe o que é carregar um peso antigo sabe exibir, disse que entendia o que eu buscava. Não aplacar o passado com justificativas, mas construir um presente em que ninguém precise provar nada a ninguém para merecer o cuidado de uma casa. A filha, que já tinha decidido caminhar por uma porta diferente, segurou o garfo com mais firmeza do que antes e, pela primeira vez naquela noite, olhou para mim sem a distância defensiva que a lembrança do salão impunha. Ela não prometeu nada, não jurou fidelidade a uma história antiga. Apenas deixou transparecer que a casa pode aprender a conviver com as escolhas que ela fez, desde que cada geração receba o espaço de que precisa para crescer. Ao final do jantar, não ardeu o calor de uma reconciliação definitiva, mas nasceu ali, entre as mãos que se aproximavam e os olhares que se encontraram sem o peso de um julgamento, um acordo simples. O próximo passo seria um diálogo de verdade, com cada parte levando o tempo que precisa, sem desculpas para apressar as coisas, sem imposições para manter aparências. Dona Celina entrou na sala na hora exata, com a calma que acalma, e repetiu aquela ideia antiga com a novíssima clareza de quem já viu muitos fechos de cicatrizes. A coragem verdadeira é a que não abandona, é a que sabe ouvir o outro até que o último suspiro de orgulho acabe por ceder. E pela primeira vez, eu acreditei que aquele princípio poderia guiar não só aquele jantar, mas a nossa casa inteira para além do medo que um dia nos esmagou. Ao encerrar a noite, a casa voltou a respirar menos pesado, como se o ar tivesse aprendido, junto com a gente, que não é preciso apagar o passado para que o futuro possa existir. A nora ficou para ajudar a limpar a mesa, a filha ajudou com os talheres, e o meu filho entregou-me o olhar que diz: "Estou aqui, mamãe, para o que vier." O silêncio que se seguiu não era vazio, era espaço empregável, promessa de que as palavras podem sim atravessar gerações sem ferir, que uma família pode se reconfigurar sem apagar o que existiu, apenas para que o que existe possa caber inteiro na mesma casa. Se quiser, posso continuar com a parte 9, fechando a história com a última decisão que solidifica o novo equilíbrio entre mães, filhos, noras e filhas, sem abandonar a memória do que nos ensinou a ler o mundo entre as linhas. Diga apenas ok para eu prosseguir. A manhã que se seguiu parecia nascer sob o som de passos que não queriam acordar ninguém ainda. A casa, que já tinha aprendido a ouvir silenciosamente, manteve a cadência lenta das coisas que precisam de tempo para se ajeitar sem que o mundo perceba. O café borbulhava na chaleira e o vapor dançava em pequenas espirais, como se quisesse desenhar no ar a história que ainda precisava ser costurada entre as paredes. Eu me levantei cedo, não para buscar pressa, mas para permitir que a lembrança do que aconteceu na noite anterior ganhasse uma moldura mais branda, aquela que a experiência pode oferecer quando não há mais raiva para destruir tudo de uma vez. A nora ficou para trás, ajudou a limpar a mesa, organizou as xícaras com a delicadeza de alguém que sabe que o gesto simples pode abrir portas mais largas do que palavras. A filha, que até então guardara distância em cada gesto, chegou mais perto ainda, não para exigir algo, mas para oferecer uma presença que não fosse apenas curiosidade, mas a certeza de que poderia pertencer, ainda que sob regras diferentes das antigas. O filho, por sua vez, caminhava entre os mundos com a cautela de quem aprendeu que o equilíbrio é a coisa mais próxima de coragem que existe quando se trata de conviver com as próprias certezas e com as dúvidas alheias. O relógio na parede marcava as horas com uma insistência pacífica, como se dissesse que tudo o que importa é o tempo certo para cada palavra sair do lugar seguro em que ficou guardada. E naquele silêncio que não era vazio, eu encontrei, pela primeira vez em muito tempo, uma forma de falar sem pesar. Uma fala que não empurra nem queima, que apenas aponta para uma direção e deixa que o outro decida se quer caminhar ali perto ou manter a distância protegida por sua própria resistência. Às 10, convidei meu filho para uma conversa sem plateia, sem a necessidade de testemunhas que poderiam transformar aquilo em uma provocação. A casa, como que ciente da importância do momento, aproximou-se de nós em cada detalhe. A xícara deixada sobre a mesa,
a cadeira que rangeu levemente quando ele se acomodou, o brilho baixo da lâmpada que traçou um mapa suave sobre o rosto dele. Entreguei a ele a carta de novo, não como um ultimato, mas como um documento que poderia servir de ponte entre a memória do salão e o que ainda precisávamos aprender para que o futuro não carregasse o peso das velhas dores. Quero que você leia comigo, com calma, disse, sem pressa, estendendo a mão para que ele pudesse segurar o papel junto comigo. Ele assentiu, um movimento mínimo que carregava o peso de quem sabe que a mudança não é uma troca de palavras rápidas, mas a construção de um espaço onde cada um pode existir sem pedir perdão pela própria presença. Enquanto o texto ganhava vida sob a luz suave, ele começou a falar, não com a agressividade de quem tenta vencer uma batalha, mas com a honestidade de quem reconhece que ainda há caminhos a percorrer, mesmo que a cada linha se abra uma nova pergunta. Mãe, eu entendi algo que você já dizia, mas que a gente só percebe quando olha com o coração aberto. Dignidade não é about a quem você confronta, é about a quem você consegue deixar respirar do outro lado. Ele disse, as palavras saindo com esforço, como se cada uma delas tivesse um peso que não quer mais carregar. Eu não quero que a gente viva pela força do que os outros pensam, nem que a gente finja que tudo está perfeito para manter uma aparência. Quero que a nossa casa exista porque cada geração sabe o que precisa para se sentir em casa, sem ficar presa aos rótulos que vieram de fora. Ele fechou o papel com uma respiração que parecia encontrar alívio ao tocar o ar livre da manhã. Eu, por minha vez, respirei fundo. Não era mais sobre convencer alguém a aceitar a minha verdade como se fosse uma verdade única. Era sobre oferecer aos meus filhos, e à nora que agora também participava das conversas, a chance de aprender a viver com as perguntas, não apenas com as respostas prontas. O que eu quero, eu disse olhando nos olhos dele, não é uma vitória de quem ficou certo, nem a derrota de quem ficou para trás. Quero que a casa aprenda a ouvir sem julgar, que a família aprenda a dialogar sem desmerecer, que a verdade não seja uma lâmina que fere, mas uma ponte que permite que cada geração atravesse com dignidade. Falei do que a leitura me ensinara, que o mundo não cabe numa etiqueta, que o passado não precisa ser uma sentença, que o amor de mãe não se mede pela coragem de enfrentar rótulos, mas pela capacidade de permitir que os filhos cresçam sob o mesmo teto, cada um com seu tempo, seus erros, suas descobertas. Ao terminar de ler, houve um silêncio que não pesava, apenas convidava a uma nova forma de escuta. O meu filho pegou a carta de volta, guardou-a no bolso da camisa, com a reverência de quem sabe que ali reside uma coisa preciosa, a possibilidade de começar de novo, sem apagar o que já foi, apenas para escrever o que pode ser. Vamos seguir juntos, ele disse com a voz baixa, não para apagar o passado, nem para fingir que tudo está bem, mas para construir um andar inteiro que tenha espaço para cada um de nós, inclusive para a nora, para a filha que escolheu o caminho diferente, para o meu pai que está ali, ajudando a segurar a casa quando for preciso. E mesmo diante da própria emoção, ele sorriu. Um sorriso que não era de vitória, mas de alívio simples, de entender que a família pode virar uma coisa única, ainda que seus componentes permaneçam diferentes uns dos outros. A nora, que observava ao lado, quis falar em seguida, não para justificar o que fizera, mas para oferecer uma forma de recomeçar que não exigisse que ninguém renunciasse à própria verdade. Eu entendi que o nosso desejo de proteger o que amamos pode ter se confundido com o medo de perder. Ela soltou as palavras com a humildade que costuma nascer quando se admite erro, e pela primeira vez ela deixou claro que não desejava apenas manter o status de uma relação que parecia simples aos olhos do mundo, mas aprender a conviver com a complexidade de uma família que se move entre passado, presente e o que ainda pode vir. Quero aprender a ser parte desse lar sem ferir. Quero que possamos construir, pouco a pouco, uma convivência menos tensa, mais humana. O tom dela era firme, porém receptivo, como se a porta que sempre esteve entreaberta finalmente pudesse se abrir por completo sem medo. A filha, que ouvia tudo com atenção, deu um passo à frente. Não para selar uma paz fabricada para as câmeras da festa que há muito passou, mas para deixar clara a sua verdade. Eu também tenho meu tempo, minha vontade de buscar meu espaço, minha relação com vocês.
Ela não prometeu que tudo seria fácil, nem garantiu que não haveria tropeços. No entanto, disse que não iria abandonar o vínculo que, embora torto, ainda existia entre mãe e filho, e que havia espaço para que a casa aprendesse a acolher a própria diversidade como uma força, não como uma ameaça. Foi a primeira vez em muito tempo que senti que aquela casa, tão habituada a falar baixo para não escandalizar, estava se abrindo para uma conversa que poderia manter o mundo fora da porta, desde que dentro houvesse compreensão suficiente para não transformar a vida em palco de julgamento constante. Quando a tarde finalmente despediu o encontro, percebi que a casa não voltaria a ser a mesma, mas poderia tornar-se algo mais gentil consigo mesma. Não houve promessas de perfeição, apenas uma meta simples: continuar conversando, ouvindo, ajustando o passo, sem deixar que o orgulho ou o medo conduzissem as escolhas. A carta, que antes parecia uma arma, transformou-se numa bússola. Não aponta sempre para o mesmo norte, mas orienta quem quer seguir adiante com uma bússola que aprende com cada curva do mapa que vamos traçando juntos. Ao adentrar a noite, reconheci, pela primeira vez em muito tempo, que o futuro não seria terreno estável de imediato, mas um terreno fértil para plantar uma convivência que pudesse florescer aos poucos. A casa, com suas janelas abertas para o céu, parecia respirar comigo. E ali, entre o cheiro de café recém-passado e o rumor suave da cidade lá fora, concluí que a nova linha de vida que estávamos tecendo não é o fim de uma história antiga, mas a abertura de uma nova edição, em que cada voz tem lugar, cada lágrima encontra tempo para secar e cada sorriso nasce de uma decisão simples: ficar junto, aprender juntos e permitir que o amor da família, em toda a sua complexidade nordestina, encontre o seu próprio caminho de luz sem perder a memória do que um dia nos fez querer insistir em permanecer fortes, ainda que com os pés descalços, no mesmo chão que nos sustenta.